Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva, hoje segunda-feira, dia 22 de setembro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para a gente começar, vamos falar sobre Brasileirão que agitou aí esse final de semana os clássicos. E o clássico paulista, quem levou o melhor foi o Corinthians. Em jogo tenso, Corinthians virou na arena e São Paulinos culparam o árbitro. O Corinthians venceu São Paulo de virada por 3-2 no primeiro clássico majestoso da história da Arena, em Itaquera, na tarde deste domingo, pela 23ª rodada do Brasileirão. O peruano Paulo Guerreiro foi o melhor em campo, mas não será ele o principal personagem nas conversas entre torcedores nesta segunda-feira. Com 2 pênaltis a favor do Corinthians e 2 expulsões, uma de cada lado, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi apontado pelos São Paulinos como o grande responsável pelo placar. O que faltou para a gente? Faltou ter o árbitro do nosso lado. Ele conseguiu o que queria, está de parabéns, ironizou o volante Souza. Isso é uma vergonha, o Sheik está certo, emendou o meia Ganso, se referindo a críticas do botafoguense Emerson à CBF. A arbitragem decidiu o jogo, completou o meia Kaká. Mas, na opinião de comentaristas de arbitragem, inclusive da TV Globo, Arnaldo César Coelho, Luiz Flávio acertou em todos os lances capitais, os 2 pênaltis e as 2 expulsões. Portanto, é um clássico muito disputado e que foi decidido com lances polêmicos. Um deles, um pênalti marcado quando o São Paulo vencia por 1-0 ainda no primeiro tempo. Um pênalti que a bola bateu na mão do zagueiro do São Paulo, ocasionando assim o pênalti que Fábio Santos converteu e empatou o jogo. Outro pênalti marcado no segundo tempo, mas este mais cara de pênalti, e as expulsões que realmente o jogador do São Paulo, o uruguaio lateral esquerdo, acabou aí sendo expulso após um lance em amarelo e após a entrada em Paulo Guerreiro, que originou o segundo pênalti da partida. No caso, Pabon acabou sendo o expulso do jogo. Já pelo lado do Corinthians, só alegria, comemorando muito o time do Corinthians, pois Cruzeiro perdeu, São Paulo, seu adversário direto, também perdeu. E o Corinthians, de todos os primeiros colocados, foi um dos que mais souberam aproveitar aí a rodada. Além de São Paulo e Corinthians, também tivemos o Santos em campo. Lucas Lima brilhou e Santos venceu o Figueirense na Vila Belmiro. O Santos tem um ataque badalado, que conta com nomes como Robinho, Leandro Damião e Gabriel, o Gabigol. Mas neste domingo, quem brilhou foi o responsável por armar jogadas para eles, Lucas Lima. O meia fez um golaço e deu 2 assistências na vitória por 3-1 sobre o Figueirense, na Vila Belmiro. Damião e Robinho completaram o marcador, enquanto Giovanni Augusto descontou para os visitantes. Em mais um pênalti de bola na mão, com o resultado, o Peixe chegou aos 33 pontos, a 7 do G4, na 9ª posição no Campeonato Brasileiro. Já o Figueira segue com 26 pontos em 13º, a 3 pontos do Z4. Mas se serve como consolo, a atuação dos catarinenses é para dar esperança de que o time pode se distanciar da luta contra o rebaixamento. Mesmo como visitante, o Figueirense dominou boa parte do confronto. Jogou ofensivamente e não teve melhor sorte por conta das chances desperdiçadas. O Peixe fez a parte dele, não brilhou, mas foi efetivo e soube fazer os gols. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Atlético Mineiro, quinta-feira, às 20h30, no Independência. Já o Figueira recebe o Corinthians, na quarta, às 22 horas, no Orlando Scarpelli. Portanto, o Santos, mais uma vez, aí vencendo em casa e se aproximando do pelotão da frente, que é o que almeja aí o time do Santos, disputar uma vaga na Libertadores e até mesmo um título. Lógico, para disputar o título ainda está muito distante, pois Cruzeiro ainda lidera com folga. Agora, o jogo que mais vai ter comentários nesta semana, no Serra Dourada, o Goiás massacrou o Palmeiras e afundou o Alviverde na lanterna.
uma goleada aí por 6-0. Goiás afundou o Palmeiras na lanterna do Campeonato Brasileiro. E com a goleada daquelas difíceis de esquecer, sem muita dificuldade, o Esmeraldino aplicou 6-0 no adversário neste domingo no Serra Dourada. Jogo também válido aí pela 23ª rodada da competição. Com um gol atrás do outro, 4 no primeiro tempo e 2 no segundo, os donos da casa ganharam fôlego para alçar voos maiores na tabela e nocautearam o desesperado adversário, que sofreu sua maior derrota na história dos brasileiros, empatando com 6-0 sofridos para o Inter em 81 no Beira-Rio. Com essa vitória, a equipe goiana sobe para a 10ª colocação com 30 pontos e o Palmeiras com 22 amarga a última colocação de forma preocupante. Os dois voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira às 19h30. O time goiano visita o Botafogo no Rio de Janeiro e a equipe paulista, em clima mais tenso, receberá o Vitória no Pacaembu. Portanto, aí o Palmeiras passando uma fase para todos palmeirenses quererem esquecer, ficando aí na última colocação do Campeonato Brasileiro após esse massacre de 6-0. O que mais se ouve durante esta semana agora é zoeiras, entre torcedores, e é claro, as cornetas diante dos palmeirenses são muitas, Você está bom? Esse é um dos trocadilhos que os torcedores adversários fazem com os torcedores palmeirenses. Infelizmente a fase não é das melhores, mas o Palmeiras ainda pode reverter essa situação, receberá o Vitória no Pacaembu na próxima rodada e precisa ir muito dessa vitória. Lógico, corre um grande risco de rebaixamento, mas ainda tem muitos jogos pela frente. Dorival Júnior terá uma tarefa muito difícil para tirar o Palmeiras dessa situação. Falamos, portanto, Corinthians e São Paulo, o clássico que o Corinthians levou ao melhor. O Santos ganhou o seu jogo e o Palmeiras foi goleado dos paulistas. Corinthians aí o que se deu melhor. Lógico, o Santos também venceu, mas o Corinthians venceu um adversário direto na busca aí, a Raposa, dando números interessantíssimos ao campeonato, pois o Cruzeiro também perdeu para o Atlético Mineiro por 3-2, o mesmo placar inclusive, e não embolou a ponta da tabela, mas sim os 3 colocados após o líder, com diferenças aí mínimas de 2 e 1 ponto entre São Paulo, Internacional e Corinthians. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar mais sobre Campeonato Brasileiro e também Copa Paulista. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa
com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sim Comerciários. Venha já conhecer. Sim Comerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva, falando ainda de Brasileirão. Uma correção, falei no primeiro bloco que o pênalti que havia cometido no Paulo Guerreiro havia sido o Pabon. Não é o Pabon, sim o Álvaro Pereira, né, o lateral esquerdo do São Paulo, que já havia cometido uma falta fora da área e havia levado amarelo. No segundo lance de falta seguido, né, fez o pênalti no Paulo Guerreiro e acabou levando o segundo amarelo. Com isso, o cartão vermelho, sendo expulso. Lances esses aí que o São Paulo não pôde reclamar. A única reclamação foi do pênalti que o Antônio Carlos cometeu, a bola batendo em seu braço. Lance muito discutível, porém já foi o jogo. Resta agora ao São Paulo correr atrás aí do prejuízo e ao Corinthians firmar aí essa reação para tentar alcançar o líder Cruzeiro. Ainda no Brasileirão, vamos falar dos outros jogos que tivemos nesta 23ª rodada. Campeonato que nesta rodada começou no sábado, com o Clube Atlético Paranaense perdendo em casa para o Internacional por 1-0. Também no sábado, o Criciúma empatou em seu estádio em 1-1 com o Botafogo. Já no domingo de clássicos, Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu acabou empatado em 1-1. O Sport venceu o Curitiba na Ilha do Retiro por 1-0. Corinthians, como dissemos, venceu o São Paulo por 3-2 na Arena Corinthians. O Cruzeiro, jogando no Mineirão, perdeu também o seu clássico para o Atlético Mineiro por 3-2. No Bavi, Bahia e Vitória, o Vitória, jogando em casa, venceu o Bahia por 2-1. O Santos venceu o Figueirense por 3-1. O Grêmio suou, mas venceu aí o Chapecoense por 1-0. E o Goiás goleou o Palmeiras por 6-0. Após esses confrontos, a classificação ficou da seguinte forma: Cruzeiro ainda lidera com 49 pontos, isolado, com 7 pontos de diferença aí para o São Paulo em segundo, que também perdeu, com 42 pontos. Em terceiro, o Internacional, agora com 41. E o Corinthians em quarto com 40. Em quinto vem o Grêmio com 39. Em sexto, o Atlético Mineiro com 37. Em sétimo lugar, o Fluminense com 36 pontos. Em oitavo lugar, o Sport com 35. Em nono, o Santos com 33 pontos. Em décimo lugar, Goiás com 30, os mesmos pontos de Flamengo. Em décimo primeiro. Em décimo segundo, Atlético Paranaense com 28 pontos. Décimo terceiro, Figueirense com 26. Em 14º, Vitória, com 24 pontos. 15º, a Chapecoense, também com 24 pontos. Em 16º, o Botafogo, com 23 pontos, o primeiro time aí fora da zona de rebaixamento. E os 4 últimos, hoje, na zona vermelha, zona do rebaixamento: Curitiba em 17º, Bahia em 18º e Criciúma em 19º, ambos aí com 23 pontos, a mesma pontuação do Botafogo, que está fora, porém com saldos e índices técnicos aí menores que o do Botafogo. E na lanterna, o Palmeiras com 22 pontos. 22 pontos, como dissemos, né? Não é ainda uma pontuação que podemos dizer que o Palmeiras tem tudo para estar na segunda divisão. Não, pelo contrário. Uma vitória diante do próprio Vitória na próxima rodada, o Palmeiras pode pular aí para 25 pontos e, dependendo da combinação de resultados, pode chegar aí até a 14ª colocação. Portanto, muito embolada a parte de baixo da tabela, mas é uma campanha que os palmeirenses querem esquecer e querem mudar urgentemente. Portanto, o clube do Palmeiras tem que trabalhar firme. Dorival Júnior não terá uma tarefa tão fácil assim. Mudando de Campeonato Brasileiro para a Copa Paulista, neste final de semana tivemos aí a última rodada da primeira fase. Votuporanguense conseguiu sua classificação. Botafogo de Ribeirão Preto venceu
time do Votuporanguense por 1-0. Reservas garantiram a liderança para o Fogão e perdedor ficou com a vaga na Copa Paulista. Com o time misto e sem 9 jogadores considerados titulares, o Botafogo, já classificado para outra fase da Copa Paulista, encerrou sua participação na primeira fase da Copinha na manhã deste domingo em Ribeirão Preto, ao derrotar o Votuporanguense por 1-0. Mesmo com a derrota, o CAV, o representante de Votuporanga, conseguiu sua passagem para a sequência da Copinha, pois contou com um empate entre Mirassol e Comercial em 1-1. Nesta fase, a Alvinegra terminou na 5ª colocação com os mesmos 13 pontos ganhos. Já a Pantera terminou na liderança com 25 pontos na tabela. O único gol aconteceu através de Isaac. Portanto, aí Votuporanguense conseguiu sua vaga no limite, né? Eram 7 times no grupo 1 e 5 classificariam. E o Votuporanguense ficou em 5º lugar com 13 pontos, portanto, passa a próxima fase. Já o Mirassol jogou contra o Comercial também de Ribeirão Preto, assim como o Botafogo, e empatou em casa em 1-1. O jovem time do Mirassol não conseguiu sua vaga na segunda fase da Copinha. No encerramento dessa primeira fase do grupo 1, o Mirassol não fez a lição de casa e está fora da segunda fase, ao empatar em 1-1 com o Comercial. O confronto aconteceu na manhã deste domingo também, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Com o empate, o time mirassolense terminou apenas na 6ª colocação, com 12 pontos ganhos. O Comercial, que já estava classificado, terminou na 3ª posição, com 20 pontos na tabela de classificação. David Denner assinalou para o Leão da Araraquarense, enquanto Juninho marcou para o time do Comercial. Portanto, aí Mirassol fora da segunda fase, um dos times aí da nossa região que fica de fora da Copa Paulista. Só o CAV continua na próxima fase. Os classificados do grupo 1, né, os grupos que tinham times da nossa região, foram os seguintes: Botafogo de Ribeirão Preto em primeiro com 25 pontos, Ferroviária em segundo com 24, em terceiro Comercial com 20, em quarto Batatais com 15 e em quinto a Votuporanguense com 13, o Mirassol em sexto com 12. Lembrando aí que o Mirassol empatou, foi a 12, se tivesse ganhado iria a 14 pontos, e quem ficaria fora seria a Votuporanguense. Em sétimo a Santa Cruzense com 6 pontos, aí terminando a primeira fase da competição. Na próxima fase, inclusive, os grupos já estão definidos. Pelo grupo 4, o Botafogo de Ribeirão Preto terá como adversários o 15 de Piracicaba, o São Bernardo e União Barbarense. Já no grupo 5, Red Bull, Santo André, Batatais e Rio Claro se enfrentarão. No grupo 6, São Bento, Comercial, Internacional e São José também se enfrentarão. E pelo grupo 7, Ferroviária, Independente, Atlético Sorocaba e Votuporanguense. Portanto, aí Votuporanguense caiu no grupo 7, também um grupo difícil, né? Ferroviária, que já estava no grupo do CAV, terá aí a companhia agora do Independente e do Atlético Sorocaba. Grupo difícil para o Votuporanguense, mas não impossível para uma possível classificação. Copa Paulista, portanto, próximo final de semana voltam aí os jogos, já pensando aí em segunda fase, quem sabe uma boa preparação para o Paulista da Série A3. Os times aí correm atrás, lógico, de bons resultados e título, mas lógico, a preparação também está nos planos de todas as equipes para o ano que vem. Mudando de Copa Paulista, vamos falar de Paulista da segunda divisão. Também tivemos a última rodada desta segunda fase e com os resultados já temos também os 8 classificados para a penúltima fase. Agora temos só apenas mais 2 grupos, 8 equipes, e das 8, 4 garantem o acesso para o Paulista da Série A3, lembrando que é a série que está o time do CAV, o time do Votuporanguense. Os resultados dessa última rodada foram os seguintes: União São João, jogando em casa, perdeu para Pirassununguense por 3-2. O Olímpia, jogando em casa, empatou com o Taboão da Serra em 1-1. O Guariba venceu Paulínia por 2-1. Já o Grêmio Prudente empatou em casa com a Portuguesa Santista em 0-0. O Mauaense, mesmo jogando em casa, foi surpreendido aí e derrotado pelo Barretos por 2-1.
O Nacional venceu a União Mogi jogando em casa por 2-1. O Atibaia, também jogando em casa, venceu o Mantiqueira por 1-0. E o time do Primavera venceu o Sumaré por 3-0. Após esses resultados, as 8 equipes garantidas foram as seguintes: pelo grupo 18, formado agora por Portuguesa Santista, Barretos, Taboão da Serra e Atibaia. E no grupo 19, Olímpia, Primavera, Grêmio Prudente e Nacional. Novamente, todos jogam contra todos e, como diz o regulamento, os 2 melhores de cada grupo garantem acesso para a Série A3. Lembrando que os 2 melhores colocados de cada grupo realizarão a grande final do Paulista da 2ª Divisão. Campeonato este que o FFC, nosso saudoso FFC, saiu na primeira fase antes mesmo da Copa do Mundo. Portanto, Olímpia, time da nossa região, no grupo 19, e o Barretos, também da nossa região, no grupo 18. Dos 2 grupos, Barretos, pelo jeito, foi o que pegou o da morte. Portuguesa Santista vem mostrando um grande futebol, Taboão da Serra também, e o Atibaia também não fica atrás. Portanto, teremos grandes confrontos aí no grupo 18. E no 19, Olímpia terá também tarefa difícil, mas não tão quanto Barretos. Terá só Grêmio Prudente, que é um dos fortes candidatos até o título da competição, mas também Primavera e Nacional, que podem surpreender, não quanto os outros times da outra chave, mas podem sim surpreender. O Olímpia deve ficar atento, mas se continuar jogando o futebol que vem apresentando, com certeza conseguirá aí o acesso para a Série A3. E vamos pensar aí, Votuporanguense já está na Série A3, é da nossa região. Barretos e Olímpia também são da nossa região e tem tudo para subirem para a Série A3. Se isso realmente acontecer, ano que vem o Fernandópolis poderá aí ter um grupo já na primeira fase mais difícil ainda do que foi encontrado neste ano pela competição, pois sobrou apenas o Bandeirantes de Birigui nessa mesma divisão, se caso o Olímpia e o Barretos conseguirem o acesso. Aí o grupo do FFC poderá contar aí com times fora da nossa região, o que pode dificultar e muito na preparação da equipe e até mesmo na conquista aí de uma classificação para a próxima fase. Dificuldade esta que este ano realmente aconteceu, já pegando Barretos e Olímpia aí na primeira fase, pois o Votuporanguense não estava, Ilha Solteira não participou. Ano que vem, portanto, o FFC, se for montar um time, que monte muito competitivo, pois, pelo que tudo indica, será muito difícil aí, mais uma vez, o trabalho aí de acesso para a Série A3. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Hoje, Campeonato Amador, não iremos falar. Vamos falar isso tudo na quarta-feira, o que aconteceu neste final de semana. No sábado não houve rodada da Copa Fernandópolis, motivo a chuva, graças a Deus, né, que caiu aí na nossa região durante esse final de semana. Mas no domingo tivemos sim Copa Poliesporte e Copa Gospel Gol. Mas na quarta iremos falar os resultados dos campeonatos amadores e também já os jogos que acontecerão pelo Brasileirão da Série A. Portanto, fiquem com Deus, até quarta, se Deus quiser. Um abraço.